Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem, cara. A gente tá num ambiente diferente, né? Sofazinho, TV aqui, tudo aconchegante. Estamos aqui no Itaú BBA Ironman 70.3 do Rio de Janeiro, sempre gravando bastante conteúdo pessoal, né? Já subimos bastante entrevista que vocês viram, né, ontem. Na verdade, hoje deve ser terça-feira, né, que a galera tá ouvindo, mas no final de semana foi muitos conteúdos da transmissão. E a gente aproveita para gravar o quê? Podcasts, né? É isso aí, mas antes da gente falar quem veio aqui, lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha. Quem está ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas e deixa o seu comentário lá que você pode comentar no Spotify também. Lembrando sempre que a gente tem a Kingston, né, como a nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Então, se você precisa armazenar os seus vídeos, fotos, documentos, sempre tem o SSD externo da Kingston, 2 TB, você consegue levar para qualquer lugar, super portátil. E tem o nosso cupom de desconto lá, Sistema10, 10% de desconto. Todos os produtos da Kingston no site da Terabyte Shop. Muito bem. Muito bem. Quem trouxemos hoje? Trouxemos o Marcelo Zimmet, presidente do Grupo L'Oréal Brasil. Mas o cara é triatleta também, vai fazer a prova, a gente ficou sabendo que vai fazer com o pessoal da equipe e veio bater um papo com a gente hoje. Aí, obrigado pelo seu tempinho. Antes do Bike Check, a gente está gravando sábado de manhã aqui. Cedinho aqui. Já tem que ir lá deixar a bike. Deixa obrigado. A bike daqui a pouco. Obrigado pelo seu tempo, cara. Bom, eu acho que antes de começar, a gente vai querer... O Sistema, a gente gosta de saber muito da história por trás, né, do executivo, da pessoa, e ainda mais que você gosta de triatlo também, mas eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho da presença de uma das marcas do Grupo L'Oréal no Ironman, que já... Bom, vocês já estavam nas primeiras provas desse ano. E como é que está sendo essa parceria, até o intuito, né, de se vincular com uma marca como o Ironman, quais produtos que vocês estão associando com a bandeira Ironman aqui, se puder falar um pouquinho disso para a gente? Não, primeiro, bom dia. O Grupo L'Oréal, assim, muitas pessoas associam a marca L'Oréal com L'Oréal Paris, né, que é uma das marcas que o grupo tem, mas o grupo tem 38 marcas globais. Muitas até que o próprio consumidor não conhece, por exemplo, La Roche-Posay, que é uma das marcas que está patrocinando o Ironman aqui no Brasil, é uma marca do Grupo L'Oréal. Acho que o ponto principal dessa marca é que a gente sempre fala muito sobre a questão de saúde. Eu vinha falando muito tempo já com o Galvão, de que no final do dia, quando você tem provas de endurance, as pessoas ficam muito tempo expostas ao sol, chuva, etc. E eu acho que existe ainda no Brasil a penetração ou a consciência em relação a cuidar da pele ainda muito baixa comparado com outros países. Então, um dos meus pontos com o time do Ironman era exatamente sobre isso, como que a gente pode trazer uma marca que traga algum benefício também de saúde para a bandeira. E aí foi um casamento natural de trazer uma marca como La Roche-Posay para o Ironman. E para uma marca como La Roche-Posay, o que é interessante é que a gente fala de um esporte mais extremo, né, de endurance. Então, a gente sempre fala que é como se fosse um teste de ferro para os nossos produtos. Então, se sobrevive e testa bem durante uma prova como o Ironman, mostra realmente que a marca e o produto tem uma altíssima qualidade. Então, inclusive aqui no stand você pode testar, né, a questão do produto, cobertura, como funciona. Legal, tem uma câmera lá, né? É uma câmera que você passa o produto e você consegue enxergar realmente a cobertura se você está protegido dos raios UV. Então, a ideia foi trazer realmente essa questão de saúde para o Ironman, que não seja só para as pessoas que estão participando da prova, mas também as pessoas que estão assistindo vão ter produtos para cuidar da pele e se cuidarem também durante o evento. Então, acho que foi um casamento normal. A gente está aprendendo ainda de como maximizar essa parceria. Então a gente vem mudando o stand, a gente vem mudando as ativações durante as provas. Eu acho que até o final do ano a gente realmente vai estar com um nível de ativação muito bom. Mas acho que é uma parceria muito bacana. Bom, e a gente está dentro do Itaú BBA Ironman 70.3 do Rio de Janeiro. Você é triatleta. Apesar de você falar muito no LinkedIn, tudo também, fazer esses links sobre, né, esporte de endurance e executivos, posições de liderança. Quando você é convidado, você fala mais, talvez, sobre a empresa, sobre o mercado, tudo. Então, a gente podia falar um pouquinho do momento que o triatlo entrou na tua vida, né, dentro do contexto da sua carreira também, que momento que foi, porque fazer o Ironman, fazer, né, triatlo exige muita dedicação, e eu imagino que a sua rotina também não seja tranquila dentro da companhia. Então, eu fiz uma reflexão alguns meses atrás sobre essa questão um pouco do ciclo, né, ciclo de vida mesmo. E chega num ponto que pelo menos no meu caso, quando você começa a carreira executiva, vamos dizer que você termina a faculdade lá pelos 21, 22 anos, essa primeira década de carreira é aquela onde você realmente coloca tudo no trabalho, né, então toda aquela energia para
tentar realmente decolar, ter uma carreira que te traga satisfação, mas também que você consiga ter uma base financeira boa para poder se desenvolver. Depois dessa primeira década, onde você dedica muito tempo para o trabalho e talvez um pouco menos para o esporte, etc., pelo menos em companhias como L'Oréal, outras parecidas, vem depois o ciclo quando você casa, geralmente, nem todo mundo casa na mesma época, mas a década dos 30 aos 40 é quando você casa, tem filhos, digamos um pouco de padrão social. Onde você também abandona um pouco, então, essa questão sua, né? Você primeiro dedicava a carreira, depois você dedica a família. E acho que acontece muito, está acontecendo muito hoje, que as pessoas estão se dando conta que quando você chega no momento de carreira, já tem família, se você não se cuidou, né? Ou seja, eu estou me cuidando, eu estou bem. E acho que eu tive esse lance mais ou menos quase com os 40 anos. Eu estava na Argentina, eu estava com o presidente da L'Oréal lá, e eu senti que estava faltando encontrar algum esporte. Eu fazia velejo, eu fazia academia, fazia um monte de coisas, alguns projetos ou esportes mais extremos, mas eu não tinha uma consistência e disciplina de exercício. E aí eu comecei a me interessar, comecei a procurar várias coisas, desde um crossfit, desde funcional, etc. E aí eu acabei escutando um pouquinho sobre o triatlon, mas a minha entrada no triatlon foi muito engraçada, porque eu, na verdade, tinha uma mountain bike. Eu ficava muito irritado quando os triatletas me passavam assim, sobrando com a mountain bike. Aí eu lembro que eu fui uma vez numa loja, e eu falei pro cara, vem cá, dá pra trocar o pneu da mountain bike, colocar um pneu slick, baixar um pouco a frente e tal? Aí o cara falou, olha, é mais fácil você comprar outra bike. Outra bike. Dá, sempre Aí eu pensei, mas... sempre dá. Aí eu pensei, beleza, vou comprar uma super bike. Aí eu comprei uma bike, nem me lembro qual era a bike, mas era uma bike híbrida, e acho que eu devo ter gasto $1.000 naquela época, né, que hoje seria algo em torno de R$6.000. E para mim aquilo já era um investimento altíssimo, top, e cara, tô pronto para conquistar o mundo. Né? E nessas, acho que no final de semana seguinte comprei essa bike, eu cruzei com um triatleta, lá no Uruguai. E eu falei assim, você pedala? Ele falou, pedala. Eu falei, vamos pedalar juntos. Aí a pergunta dele para mim foi, qual que é a bike que você tem? Eu falei, cara, tem uma puta bike, tá aqui, ó. Aí o cara falou assim, olha, acho que não vai dar. Aí eu falei, por que não vai dar? Ele falou, essa é uma bike muito legal, mas é uma bike que a gente não vai conseguir pedalar junto. É a questão de velocidade. Eu falei, tá bom, vai, deixa eu ver sua bike. Aí naquela época o cara me tirou uma Cervelo P5, toda preparada para pique. Falei assim, posso dar uma voltinha com ela? Ele falou, pode. E realmente, assim, foi incrível, que eu me dei muito bem com a bike TT, assim, de primeira. E aí eu tinha uma viagem programada a trabalho para a França algumas semanas depois. Aí eu pesquisei pra caramba, eu vi que tinha uma bike com um custo-benefício muito bom, que era Canyon, etc. Eu falei, vou comprar uma bike de triatlon. Então eu entrei no triatlon por uma provocação, por depois testar uma bike de TT que eu achei muito boa. E aí eu lembrei que eu tinha feito polo aquático de moleque, então eu nadava bem, pedalar, eu peguei muito rápido a questão do pedal, e depois foi só uma questão de encaixar a corrida. E aí fui fazendo provinhas, comecei com sprint, eu falei, cara, deu bom. Aí fui para um primeiro olímpico na Argentina também e falei, pô, o tempo foi bom também. E aí acho que depois, menos de um ano, eu já tinha feito o meu primeiro 70.3. E aí começou a encaixar, e depois aí foi... Qual que foi o primeiro 70.3? O primeiro 70.3 foi de Buenos Aires, dentro de Nordelta. Foi em 2019. Essa foi a primeira prova. Porra, e aí depois de lá, não parou mais. Não parei mais. Aí realmente foram 3, 4 provas por ano. Pô, legal demais. E cara, a gente viu também bastante que você fala dessa relação do mundo corporativo com o esporte, né? O link que tem. Então, se puder também comentar um pouquinho sobre isso, né? Questão de disciplina, persistência, as coisas de resultados lá na frente, né? Acho que é legal a gente comentar um pouco sobre. O paralelo que eu faço, assim, não tem quase uma diferença entre os dois. Né? Acho que para você ser bem sucedido no mundo corporativo, você tem que ter um objetivo, uma visão, você tem que planejar muito bem como você vai executar esse plano, e ter uma equipe que te apoie para você conseguir executar esse plano com eficiência. E quando você para pensar no triatlon, é praticamente o mesmo. Você vai lá no Training Peaks, coloca, vou fazer uma prova daqui a 18 semanas em tal lugar, aí você fala com o seu técnico ou com o time, porque você tem um nutricionista, tem um fisioterapeuta, você tem seu técnico, e aí tem todo um planejamento para executar, para você chegar naquele resultado. E muitas vezes é realmente acreditar no ciclo, né? Porque quando você volta de férias ou quando você volta de uma lesão, você tem que acreditar no processo, saber que lá na frente você vai conseguir entregar. E você realmente delega muito para o time que conhece muito mais do que você. Então já aconteceu muito para mim, em momentos mais difíceis no trabalho, eu conseguia trazer associações do esporte e falar assim, cara, mas espera aí, isso é normal o que está acontecendo, então dá para seguir. E teve muitas vezes que eu uso o próprio esporte para me ajudar a tomar soluções. Então, apesar do triatlon estar com muita intensidade, eu tenho muito tempo para pensar. Né? A gente reclama um pouco ou a gente fala que mas não é esporte coletivo, diferente do futebol, diferente do vôlei.
Mas acho importante você ter um tempo para você, e o triatlon te permite isso, né? Ou na corrida, ou na bicicleta, ou na natação, você tem tempo para pensar. Você tem muitos insights, toma muitas Bastante, decisões ali, muitas, cara. Correndo, pedalando. Tem muita, tem vezes que eu tô na bike e eu realmente começo a pensar coisas de trabalho e realmente me ajuda a solucionar, ou seja, eu fico conversando muito comigo. É difícil você, num esporte de tanto tempo, que você treina por semana, que você não use isso para fazer um pouco de reflexão. Então, assim, muitas vezes já temos várias soluções durante uma corrida, durante uma prova, etc. Eu saio daí, já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. E, além disso, eu acho que tem uma questão química também, né? Acho que a própria endorfina e dopamina que você tem no esporte te ajuda a equilibrar o estresse. Então, eu já tive visita de CEO no Brasil, ou seja, nível de tensão altíssimo, porque vinha praticamente todo o comitê executivo do grupo no Brasil, e eu tinha que pegar a pessoa às 7h30 no hotel, não tinha dúvida, eu ia treinar às 4h30 da manhã, 6h30 eu estava em casa, tomava um banho, ia pegar a pessoa com um sorrisão, e a pressão vinha e estava tudo bem, eu já tinha descarregado. Acordava mais cedo e É isso, então assim, dá para você encaixar, e acho que você vai encontrando alternativas, mas acho que o bem-estar também é muito importante. Boa. Marcelo, e você é o primeiro presidente fora lá da França, né, do grupo, aqui, né, no Brasil especificamente. Você estava como presidente também na Argentina. Conta um pouquinho da sua história, para a gente conhecer um pouco, né, dentro do grupo, né, você chegar numa posição, né, tão importante, executiva aqui, também para mostrar que o caminho ali, igual a gente falou do Ironman, não foi do dia para a noite, né? Não foi do dia para a noite, e essa é uma discussão que às vezes eu tenho até com minha própria esposa, quando tem alguma discussão no trabalho, alguém quer uma promoção mais rápida, etc. E eu paro para pensar um pouquinho todo o caminho que a gente fez, né, para chegar onde a gente chegou agora. Então, o que a gente falei, primeiro, talvez esse momento de dedicar muita energia para o trabalho, ou seja, eu era uma pessoa extremamente dedicada, sempre tentava entender quais eram os objetivos que tinham que ser alcançados e tentar superar eles o mais rápido possível para poder continuar evoluindo. Mas depois teve um momento muito de sacrifício familiar. Minha esposa teve que pedir demissão 2 vezes de empresas para me acompanhar, uma vez para Estados Unidos, uma vez para a Europa. Eu tive uma filha com 1 ano, a gente mudou para Praga, a gente foi morar na República Tcheca, que naquela época a gente conhecia muito pouco, a gente tem muito mais informação, mas ir morar em Praga durante a crise financeira de 2008 não foi moleza. Você já estava no grupo L'Oréal? Não, eu estava nesse momento, estava na Colgate-Palmolive. Então a gente teve uma primeira passagem por Nova York, depois a gente foi para a República Tcheca e Eslováquia. E depois de lá, ou seja, depois de 3 anos de muito inverno, com uma cultura completamente diferente da nossa, e muita crise na Europa por causa da crise também nos Estados Unidos, a gente foi morar no Equador. Aí a pessoa fala, Quito, mas é bonito, mas eu morei em Guayaquil. Então, não é tão bacana. E aí a gente foi galgando. Então a gente, sim, eu pegava cargos altos nas companhias, mas eram cargos em lugares que eram realmente mais difíceis. E aí, depois de um determinado momento, aí o Grupo L'Oréal me procurou. Eu entrei como parte de um grupo de executivos que vinha de fora, porque a L'Oréal geralmente desenvolve muito talento interno, não tanto pessoas que vêm de fora. E aí eu vim para o Brasil para conhecer um pouco a organização e logo depois eu já fui para a Argentina também. Mais uma vez eu tive que sair do Brasil, largar tudo, ir para a Argentina. E a gente ficou 5 anos lá. E aí depois mais um desafio de novo, que foi, vamos sair da Argentina com as crianças pré-adolescentes, voltar para o Brasil, onde elas tinham todas as amigas na Argentina. Então, assim, acho que é uma mistura de entrega de resultado, mas também você tem que estar disposto a abrir mão de aspectos pessoais, ou seja, de família, de amigos, etc., para chegar onde a gente chegou. Então, sim, foi uma carreira rápida, foi uma carreira que eu talvez alcancei alguns cargos muito cedo, mas teve muito sacrifício no caminho. Não foi, de jeito nenhum, entregue de mão beijada isso. Marcelo, como é que você divide, assim, a sua rotina no dia a dia, né? Essa questão dos treinos aí com a vida profissional, se você pudesse fazer um dia do Marcelo, como é que é? Bom, o dia, ele começa geralmente no dia anterior, né, que eu realmente uso os últimos minutos da noite para fazer o planejamento da semana, o planejamento do dia seguinte, mas normalmente eu acordo entre 4h30 e 5 da manhã, e eu uso esse tempo entre 5 da manhã e 8 da manhã para treinar. E aí varia durante a semana. Então, segunda, quarta, sexta é natação e corrida, terça, quinta é bicicleta, final de semana, sábado tem duatlon, domingo tem longo de bike. Então, geralmente essa é a rotina. Mas a rotina é mais ou menos essa, de 2h30 a 3 horas por dia de treino. E aí mata os treinos todos de manhã? Tento matar o máximo de manhã. Quando não dá, também tem à noite. Mas aí depois no trabalho, eu consigo chegar no trabalho no horário normal, eu chego um pouco antes das 9 horas da manhã.
acabei trazendo um pouco a disciplina do triatlon para o trabalho, então eu tenho uma agenda super bem planejada, o horário é aquele horário, tentar fazer reuniões muito mais eficientes, com objetivos. O almoço é um almoço rápido, porque eu também, como eu sacrifico amanhã, eu não vejo muito minha família de manhã, eu tento não sair do escritório depois das 6h30, 7h. Então, eu janto todo dia em casa, isso para mim também é não negociável para estar com as crianças e estar com minha esposa. Então, assim, é realmente muito disciplinado, mas isso eu acabo colocando na própria agenda para que isso não tenha nenhum tipo de impacto. E quando viajo, obviamente, as viagens, elas trazem um nível de complexidade, mas você já procura aquele hotel que tem uma academia, ou que esteja próximo de algum parque. Então, a vida meio que foi se adaptando e girando em torno também do esporte para que eu consiga ter esse bem-estar. Mas eu acho que você ter um coach ajuda muito também, né? Porque ele também se adapta os treinos de acordo com a sua rotina. Então, você ter um one-on-one acaba ajudando bastante também. E esse equilíbrio dos pratinhos aí, né? Treino, família, vida profissional... Às vezes precisa dar umas prioridades, assim, você também consegue fazer esse equilíbrio? Não, sempre. Essas são as discussões que você tem que ter, porque, assim, na verdade, um treinador com quem você trabalha, o trabalho dele não é passar a mão na sua cabeça e falar assim, tá tudo bem, não precisa treinar, eu entendo. Não, ele vai dar bronca, vai puxar a orelha, falar, você tem que treinar, você não está se preparando como você deveria para a prova. Mas acho que tem que ter essa conversa. Tem momentos que você tem que dedicar mais tempo para a família, e você vai ter que sacrificar algum treino, ou você tem que fazer uma viagem ou um trabalho, e você não vai conseguir, talvez, treinar. E depois você vai recuperando. Então, acho que, de novo, é impossível você equilibrar os três com 33, isso não existe. Por exemplo, eu acabei de voltar agora de uma viagem, eu tive que ficar muito tempo com a família, fiquei viajando muito esse ano, então eu falei, vou tirar 3 semanas de férias com as crianças, e eu treinei muito pouco durante esse período. Então, vou largar para a prova naquele esquema. Tipo, eu sei que eu não vou entregar o meu melhor, mas nesse momento a família foi super importante e prioritária. Então, e agora eu tive que voltar com o trabalho pegando fogo também. Então, assim, você vai tentando equilibrar, nunca vai ser perfeito, mas acho que a gente tem consciência de que dá para fazer o melhor que você pode naquele momento, né? Então... E aí, aproveitando a atualidade, se for que você está voltando de férias, vai fazer a prova, né, amanhã, e você está falando que você vai fazer um revezamento, né? Contínuo. Como é que é essa história? Você que incentivou aí o pessoal a participar, quem que são as pessoas que vão fazer com você? Não, é muito interessante essa história, porque não adianta só, como eu falo, não adianta só uma marca querer participar de um evento, só não entender qual é a cultura e qual é a tribo, né? E cada vez mais você quer vencer no Brasil e você quer ser uma empresa vencedora, você tem que entender quais são as comunidades, as tribos, as conversas que estão acontecendo na sociedade. E a parte do fitness e a parte do triatlon vem crescendo muito. Então não adianta uma marca querer chegar, por exemplo, a La Roche-Posay, chegar aqui, colocar um stand e simplesmente falar do produto. Ela tem que conversar com a linguagem do triatlon. Então eu comecei com essa história de vamos convidar também alguns atletas para conhecerem a marca, para que eles usem os produtos, para que eles deem feedback, que eles alimentem a gente de como ser uma marca mais integrada com o Ironman. E aí veio a ideia de, vem cá, e se a gente começar a montar alguns times para que colaboradores da L'Oréal também possam viver a experiência de um triatlon. Então tem muita gente que ou nada, ou que corre, ou que pedala, mas não que faz os três. Então eu falei, olha, estou procurando um nadador, estou procurando um corredor, eu posso pedalar. E aí umas meninas se inscreveram também, aí depois algumas conseguiram se inscrever para fazer a prova completa, outras não. Então assim, na verdade a gente vai ter muitas pessoas da L'Oréal competindo aqui no 70.3 do Rio, mas a ideia, as 2 pessoas que vão estar comigo, vai ser a primeira vez que eles vão participar de uma prova de Ironman. Então vai ser super bacana, uma pessoa vai nadar, que é o Felipe, o Enzo, que é de outra divisão, que é da divisão luxo, vai fazer a corrida. Porra, que então legal, assim, vai ser super irado. Assim. Acho que isso também vai incentivar depois mais pessoas da companhia a participarem. E com quem que você está treinando hoje? Quem que é seu treinador? O Santiago Ascenso. É o Santiago Ascenso, Santiago tá aí, né? Tá aí, vai fazer a prova vai também, fazer a prova. filho dele. Dia dos pais. Eu quero ver o presente do Luca pro Santiago. Vai ser verdade, dia dos pais, né? verdade. Vai ser um presente de grego. Eu perguntei pro Luca, falei assim, aí Luca, o que você dá de presente pro seu pai? Já dei. Antes da prova. Na prova vai Não, ser tá muito porrada. divertido. Tá muito divertido, porque os dois são extremamente profissionais, assim, eles são muito, muito bons. Eu cheguei a treinar agora quinta-feira com o Luca, o Santiago não tinha aterrissado ainda no Rio de Janeiro. Aí eu mandei uma mensagem pro Santiago, falei, Santiago, se prepara que o rapaz vem afiado, né? Até porque não é mais o Santiago que treina o Luca, né? Hoje ele tá com o Coach Frank, mas ele vem muito forte, então aí você vai ter uma disputa muito interessante no amador entre o Santiago e o... Vai ser legal, vai ser muito legal. Vai ser muito, muito legal. Ô Marcelo, você tem algum sonho assim, ou algum objetivo dentro do esporte, né, do triatlon, alguma coisa que você almeja ainda fazer de prova, alguma prova em vista, assim, não sei. Acho que todo triatleta, sempre os mundiais sempre são um momento que a gente sempre busca, né, então acho que isso vai continuar acontecendo, mas
de algum tempo para cá eu venho tentando fazer provas de Ironman mais duras, né? Ou seja, que trazem algum tipo de experiência diferente. Então, teve um ano que, acho que foi em 23, eu fiz Provence, e eu vi um monte de gente chegando com bicicleta de road, né, não com TT. Eu falei assim, por que esses franceses estão vindo com road? Cara, não tem entendendo aqui, até fazer a prova. Eu fui de TT, realmente, cara, eu queria estar com uma road. Depois, nesse mesmo ano, eu fiz Escape de Alcatraz, que é uma prova também icônica, né? Que você sai nadando da ilha de Alcatraz, pedala dentro de São Francisco, depois corre na areia, grama, passa por baixo da ponte da Golden Gate. Então, assim, eu estou no momento agora de, obviamente, fazer provas no Brasil, para incentivar o esporte no Brasil e também estar com meus amigos. Mas eu tento sempre procurar uma ou duas provas por ano que sejam lugares diferentes, icônicos e com um tipo de desafio diferente para apresentar um cara para ele, né? Paulinho. Nossa, vai adorar. O nosso sócio, ele também, igual ele adora. Então eu procuro prova casca fria, montanha, exato. Ele vai fazer esse ano o Patagon, que faz parte do circuito. Então, essa tá no meu radar. Do circuito de triatlo extremo. Bom, acho que a gente pode ir para os nossos quadros aí, que temos bastante coisa. Brifei nosso convidado, né? Porque a gente sempre brifa, a gente manda, porque a gente tem essa piada interna, porque quando é o Thiago que é para fazer a ponte, ele esquece de brifar o convidado. De vez em quando, no começo, né? Agora eu já... Mas é totalmente sem briefing, a gente nem tem tempo de vocês. Você está acostumado, né, a pegar umas perguntas de... Mas bom, o primeiro quadro nosso aqui é o Momento Z2. Né, que é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Pode ser na vida pessoal, profissional, esportiva, alguma coisa que te tirou do fundo do poço aí e te alavancou. Cara, acho que eu até falei uma vez isso no Endorfina, acho que foi um dos primeiros podcasts que eu fiz. Cara, eu descobri uma coisa chamada mostarda, que é um acessório mágico no triatlon, quando você faz principalmente prova de full. Porque todo mundo fala, não, a cápsula de sal, e a cãibra, e a água, etc. Mas tem uma coisa que salva a vida que chama mostarda. E eu vi uma vez uma pessoa falando sobre isso e falei, deve ser brincadeira, não deve funcionar. E durante a pandemia, acho que, a gente conseguiu treinar de forma limitada e a primeira prova que liberou depois da pandemia foi o Capixaba de Ferro. E eu lembro que foram todos para o Capixaba de Ferro. E foi um final de semana muito duro, de muito vento e um calor que era assim, insuportável. Eu lembro que deu muita cãibra, mas eu tinha parado num posto no caminho e eu falei, vou levar uma mostarda. E eu lembro que eu estava na prova e passou um rapaz por mim, acho que estava bem na frente, e ele começou a mancar e com câmera, etc. Eu falei, cara, eu não vou usar, o cara tá muito pior do que eu, né? Eu peguei, experimenta a mostarda, eu falei, o que é isso? Eu falei, cara, eu ouvi falar que é bom, cara. O cara tomou, não só isso, cara, terminou a prova super bem. Eu lembro que ele ficou me esperando depois na linha de chegada e falou, cara, vou falar uma coisa, até hoje eu odiava mostarda, mas agora só vou comer hot dog com mostarda, cara. Obrigado por me apresentar. Então, assim, acho que realmente uma coisa que salvou e às vezes eu já usei também foi essa questão de mostarda de provas muito duras. Fica a dica para quem precisar, que tem muita cãibra, ajuda bastante. Né? Líquido, né? Potássio líquido com sal, é espetacular. É quase um gel. Quase um gel, mas né, com outra o item de sobrevivência. Muito bom. Z2 te mandou um kitzinho para você usar aí nos seus treinos. E quem está assistindo, lembrar de usar o nosso cupom STEMAZ2. Você tem 10% de desconto em todos os produtos lá da Z2. Gel de carboidrato, no salts, no bar, no pós-treino. Não tem mostarda lá na Z2. Ainda não. Mas deixar a dica pro Vitão aí. Salts mostarda. Essa parte de sobrevivência que é legal, assim, no triatlon você vê muito, né? As pessoas se ajudam na prova. Né? Então, tá com dor, precisa de um gel, precisa de uma água assim, você tem muita troca. Então, isso é bem legal mesmo. Isso é muito legal mesmo. Bom, então tem um QR Code que você vai ser direcionado pro site da Z2 e usa o nosso cupom STEMAZ2. Você falou isso do Michel, a gente foi ouvir alguns episódios seus e a gente achou esse do Michel, acho que foi 2022. Ele é um episódio longo, né? O Michel vai bem a fundo tudo. E eu acho que isso chamou tanta atenção que a abertura, né, a chamada que ele faz de você falando da mostarda. Falou assim, pegou tanto assim, sabia? Juro, né? Depois você procura lá no podcast dele, e ele sempre faz uma introdução antes de começar. Conversei com o Marcel e tal, e ele falou sobre a mostarda, não sei, e é isso que ele destaca no... Cara, porque é realmente uma coisa que... As pessoas... Na época tava... e era 22, depois acho que veio mais pessoas falando da mostarda. Muito bem. Bom, e a gente tem um outro quadro que a gente sempre pede indicações de leitura, alguma coisa que você ache bacana, assim, quem está ouvindo, o público nosso, ir atrás. A leitura, eu gosto muito de biografias. Teve uma que eu voltei a ler agora, até pelos fatos que ocorreram, que foi a do Ozzy. Do Ozzy? Osbourne. Então, assim, eu geralmente eu gosto de pessoas com personalidade
diferente, ou meio que desafiaram o status quo. E eu geralmente, esse é o tipo de leitura que eu faço. Eu não faço muito leitura de livros de performance, de autoajuda. Acho que isso eu não... Você gosta de saber a história das pessoas. Não, saber a história e tentar entender o que passou, de repente, motivos para você ter tomado uma determinada decisão, ou por que você fez aquilo. E uma que eu voltei a ler essa semana, porque eu tinha lido esse livro há uns 10 anos atrás, foi um pouco a história do Ozzy, cara, e é espetacular, né? Você consegue ver a pessoa atrás da máscara, mas tem muitas histórias engraçadas. Então, esse é o tipo de livro que eu geralmente gosto de ler. Mas teve um livro que teve um fator muito importante na minha vida, que foi o que me empurrou para os esportes de extremos, né? Até quando eu fiz parte do time do Marlboro, etc., na minha adolescência, mais ou menos, que era No Ar Rarefeito, do Jon Krakauer, que ele fala um pouco do momento da comercialização do Monte Everest, né? Que quando as pessoas começam a ir com as agências e só por você pagar tantos mil ou milhões de dólares você podia escalar e chegar no pico. E aí quando começam a acontecer os desastres, né? Porque eram pessoas que não estavam preparadas, que achavam que simplesmente com dinheiro conseguiriam fazer essa escalada. Mas foi um livro que mexeu comigo, né? Ou seja, eu li aquelas páginas e me causava uma adrenalina, um frio na barriga de falar, eu quero subir essa montanha também. E aí eu comecei a entrar em vários esportes um pouco mais radicais. Então, diferentes momentos, diferentes livros, eles realmente têm um impacto muito grande no meu pensamento e como eu quero depois seguir em diante. Mas aqui ficam 2 dicas. Então, No Ar Rarefeito e a biografia do Ozzy são espetaculares. Muito bem, boas dicas, hein? E, bom, mas a pergunta antes da gente falar né, você ouvia Black Sabbath ou não? Tipo, do Ozzy? Ouvia. Cara, metaleiro também. Então você já gostou mais dele, já, né? Claro. Não, eu ouvia Ozzy, eu lembro que... eu lembro que meu primeiro álbum de figurinhas, cara, tô falando assim, com 6, 7 anos, não sei se era Monsters Rock. E eu lembro, cara, que tinha Black Sabbath, tinha AC/DC, etc. Eu lembro que foi meu primeiro álbum de figurinha, né, que tinha... Acho que eu tenho guardado ele até hoje, cara. Então, assim, deve ter uns 30 anos esse álbum, um negócio espetacular. Assim. Porra. Mas, assim, eu realmente gosto de música... Eu sou bastante eclético na parte de música, mas eu sempre fui mais do hard rock, o rock mais pesado. Assim. Porra, que legal. Bom, aí do Ar Rarefeito do Krakauer, você tem vontade de... Você já fez o acampamento base, subir, escalar? Então, a gente está planejando... Então, tem 2 coisas que eu preciso fazer. Tem um outro livro também que é muito interessante porque a gente sempre fala muito, eu gostaria de fazer, né? E uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é que você tem que planejar, porque o tempo está passando. E esse livro, ele fala muito, que chama Die With Zero, que é Morrendo com Zero. E ele fala que, querendo ou não, fisiologicamente, você tem determinadas janelas para fazer algumas coisas. Não adianta você querer fazer o acampamento base com 80 anos, vai ser difícil. Mas você pode fazer agora, né? Você pode subir o Aconcagua agora também. Então, eu tenho 2 projetos que eu tenho para os próximos 2 anos. Um é subir o Aconcagua, que é uma montanha de quase 7 mil metros, né? Ela não chega a 7 mil metros, ela está com 6.950 e alguma coisa. E depois uma coisa que a gente quer fazer também é essa viagem para o acampamento base, que acho que é um trekking de mais ou menos 2 semanas e meia. Isso também está no radar, de repente subir até um pouquinho mais. Acho que o cume não, acho que não. Eu conheço alguns amigos que já fizeram, acho que é um nível de extremo. O risco é muito alto, então acho que não tenho crianças, não é o momento de fazer isso. Mas assim, eu tenho vontade de fazer o acampamento base e sim, eu vou subir também o Aconcagua. Pô, legal. Dá uma dica também, né, que a gente gravou com a Karina Oliani em parceria com o Cubo lá, foi que subiu não só, né, na face norte, né, a face sul, na verdade, né, e mais a face norte também. A face norte é mais técnica. Que é mais técnica, é mais difícil. E é mais difícil. Mas tem menos trânsito. Tem menos trânsito acho também, que isso né? Com certeza, né? Tem uma foto muito famosa, né, que foi feita por um Sherpa naquele filme, os 14 Pics. Sim. E ele mostra uma foto que ele vira para trás e tira uma foto e tem uma fila. Tem aquela fila, né? E aquilo ficou icônico, que mostrou que realmente era uma coisa que era muito extrema, muito difícil e que acabou comercializando e aí começaram a acontecer os desastres, né? Ou seja, muitas pessoas que não conseguindo completar o desafio. Muito bem, belas dicas, né, Thiago? Você tem uma dica para dar. É o momento que a gente dá uma dica de você conhecer a A4 Investimentos, que é um escritório do Grupo XP, que já está com a gente há bastante tempo, né? Inclusive, quando a gente está em Ironman, a gente lembra de uma das sócias, da Juliana Amaral, que foi uma das fundadoras, que já fez Kona, tudo, e está por trás, uma das pessoas que está por trás da A4, que já está com mais de 40 assessores, 4 escritórios, 1,4 bi sobre custódia, crescendo, né? E deixou um presente para a galera que está ouvindo aqui esse episódio. É isso aí, o pessoal viaja muito, né, para fazer as provas, então eles deixaram um seguro viagem da Almint, tem um QR Code aqui do lado, você vai ser direcionado lá para o site da A4 e usa o nosso cupom STEMA20, você tem 20% de desconto, tanto no seguro pessoal quanto no seguro de bike, que os triatletas, né, tem que levar a bike para cima e para baixo aí, então acesse o QR Code e usa o nosso cupom lá, STEMA20.
Oi, agora tem um anúncio muito importante, cara. Vai ser a primeira vez que a gente vai falar isso no podcast, vamos cara. Vamos ver como é que vai ser. Vocês já conhecem a Cashme, que é uma fintech do Grupo Cirela, que faz crédito com garantia de imóveis. Então, para impulsionar seus negócios, você está precisando ou de capital de giro, ou para o teu negócio, né, uma linha de crédito melhor, né? Então, a Cashme oferece isso. E a gente está, cara, de primeira mão, provavelmente no final de semana vocês ouviram a gente falar nisso, mas as provas todas estão sold out, né? Acabou a inscrição, não esgotado. Tem. Mas a gente conseguiu, a Cashme conseguiu, junto com o Stem e a Unlimited, mais 5 vagas para cada etapa. Então tem o quê? São Paulo, Floripa e Aracaju. São as 3 que faltam esse ano. Então quem fechar um contrato, né, quem já tiver, às vezes já está sondando, né, às vezes você já está vendo, fazendo simulação de linha de crédito, quem fechar com a Cashme esse ano ainda, você vai poder optar por uma dessas provas. Na verdade, assim, é enquanto durar, né? Então é limitado, né? O Galvão falou, pô, não dá, né? Um monte, mas mais 5 eu consigo. É isso, cara. Vai ganhar. Então, fechou o contrato, já está pensando em impulsionar o negócio e tal, ainda consegue uma inscrição. Então, ó, todas as condições, temos para né, ficar tudo bem explicadinho, vai estar aqui embaixo desse vídeo. QR Code também. E, ó, aproveita, porque hoje é terça após, né? Final de semana, daqui a pouco, será que já acabou tudo já? Vamos ver. Muito bem. E a Cashme, como ela impulsiona os sonhos, ela gosta de perguntar se, pô, você tem alguma pessoa que impulsionou você, alguém que você lembre, né, que ajudou a dar aquela guinada na carreira, ou às vezes a pontuar algum momento que foi um momento de virada na sua carreira, na sua jornada. Eu tive... primeiro, eu não posso deixar de agradecer, primeiro a minha esposa, assim, acho que teve uma... Se eu tô onde eu tô hoje, assim, a gente teve que tomar decisões muito difíceis de família e ela sempre apoiou. Então, assim, se eu tenho que fazer um agradecimento é para uma pessoa muito clara e muito específica, que é a Paula. E na parte de carreira, acho que tem uma questão de ter performance, mas você também tem que ter um pouco de sorte de ter uma pessoa que realmente te adota e fala assim, ok, eu vou te ajudar a te impulsionar na carreira. E eu tive uma pessoa na minha carreira, na época da Pulgatti, que é o Walter Faria, que eu me lembro que a gente combinava, o combinado era sempre o mesmo, era, vou te dar uma posição, e eu sempre perguntava, o que você espera dessa posição? Espero tais objetivos. Em quanto tempo? 1 ano e meio, 2. Eu falava, se eu te entregar antes, você me dá tal posição? Então era para ir conseguindo fazer algumas complementaridades de carreira. Ele sempre topou esse desafio, então foram alguns anos de carreira, onde eu acelerava as entregas, mas eu também tinha a possibilidade com ele de escolher alguns movimentos. E foi a pessoa que, esses 2 movimentos que eu tive os primeiros 2 movimentos para fora do Brasil, que eu fui para os Estados Unidos, depois para a República Tcheca, eu devo muito a ele e ao Peter também, que era o presidente da Pulgatti na época, que falaram, olha, você é muito novo, é um desafio muito grande, mas a gente acredita em você, vai. Então, acho que você também tem que encontrar essas pessoas, tem que ter a sorte de encontrar essas pessoas, onde você tem performance, mas é uma pessoa que também está olhando para você como dizendo, olha, eu sei que você vai funcionar bem e eu vou te impulsionar. E isso acabou também me trazendo muito esse meu papel como líder, né? Eu sempre procuro identificar quem são esses talentos, essas pessoas, e quando eu vejo uma pessoa com muito potencial, realmente eu faço essa impulsão, mesmo que a pessoa às vezes não esteja preparada, né? A gente faz um stretch, mas acaba dando certo. Muito legal. Bom, então aproveitar só também reforçar que é só via o link que está aqui, né? Então, se você for cotar com a Cashme, fazer a simulação, tem que ser via esse QR Code que está disponível, esse link aqui, tá bom? Exatamente. Galvão ali, Galvão não para, né, cara? Galvão, ele não para, todos cara. Os lugares, a gente tem um vidro aqui, a galera que não tá vendo, mas a gente tem um vidro aqui, e aí o Galvão aqui já tá no 220, passou, cara. Deu um oi aqui. Eu tive com ele no Havaí ano passado, você precisa ver o Galvão, ele não para. Eu acho que ele acaba correndo mais durante a prova do que os próprios atletas, cara, é um negócio impressionante. Ele gosta de estar em todos os lugares. Todos os lugares ao mesmo tempo, é impressionante. Bom, a gente tem um outro patrocinador também, que é a Cupá, que é a marca oficial de roupas do Sistema, veste a gente aqui, ó, camisetinhas básicas, Fabião com seu pretinho de sempre, né? Cupá significa ser leal a si mesmo. Então eles querem saber de você, Marcelão, se tem algum princípio que você é leal desde lá de trás, que você não abre mão de jeito nenhum, que você carrega com você sempre e não pode faltar em nenhuma circunstância. Cara, a princípio você pode moldar um pouquinho, mas falar o que você pensa, nunca guardar nada. Talvez em alguns momentos, no início da minha carreira também, acho que você meio que tenta pisar em ovos, às vezes você tenta guardar tudo, não quer incomodar ninguém. E teve vários momentos de carreira que eu percebi que no momento que eu falava que eu não estava de acordo com alguma coisa estava realmente atrapalhando, me trazia um nível de alívio, né? Eu sentia isso fisicamente acontecer.
E então eu criei esse mantra para mim mesmo, que eu não guardo absolutamente nada, eu sou muito transparente, muito direto, o que não significa que você tem que ser mal educado, ou você tem que ser grosseiro ou agressivo, mas quando você gosta de uma coisa, você tem que elogiar, quando você não gosta de uma coisa, você tem que falar. O que você não pode é dormir com esse mal-estar. Então, para mim, é um princípio não negociável que eu também tento trazer dentro de casa, até para minhas filhas, eu sempre tento incentivar essa questão de falar abertamente o que você pensa, o que você gosta, o que você não gosta, e aí a gente vai meio que moldando, né? Então, acho que é um princípio que para mim sempre foi muito importante. Pô, legal, muito bom. Bom, quem quiser conhecer a Cupá também, tem um QR Code aqui e você tem um cupom de desconto Estema, 10% de desconto em todas as peças lá da Cupá. Camiseta, shorts, ó, tô com shorts 2 em 1 aqui da Cupá, Muito bom. meia, boné, todos os acessórios, tem a linha feminina lá também. Para os triatletas tem um macaquinho aéreo, macaquinho super aéreo. Então, dá uma pesquisada lá no site da Cupá e se você gostar de algum produto, usa o nosso cupom Estema, 10% de desconto. Tem também o nosso cupom da Centauro, né? Cupom Estema, 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. O que precisa, Fábio Bess? Pô, triatleta precisa de muita coisa, né, Tênis, cara? né? Sapatilha, Óculos, capacete, touca. óculos. Nesse clima de Rio de Janeiro, você precisa de uma bola para fazer uma altinha, né? Uma bola de futebol. Dá para comprar também. Pô, aproveitando, raquete de beach tennis. Cara, sabe o que eu lembrei, cara? Que não é o momento ainda da gente falar isso, mas já tá valendo também, porque às vezes a galera que ouve não necessariamente é triatleta, né? A galera vem para saber, né, conhecer um pouquinho mais da história, né, de executivo, gosta da parte de endurance, de negócio, então tem muita gente que não é triatleta. Então, pô, a Cashme tá dando só então inscrição para Ironman, né? Não tá dando mais nada? Não, se você não quiser a inscrição do Ironman, acho que pouco provável, né? Mas eles também estão disponibilizando R$ 2.500. O valor aproximado da inscrição é isso, para você converter em produtos também. Então é uma opção. Claro que se é um maratonista e está querendo um crédito, porra, você já ganha um tênis de placa. Um tênis de placa, tênis de placa para sua próxima maratona. Muito bom. Então é isso aí, ó. O QR Code da Centauro está aqui, usa o cupom Estema. Eu quero esse cupom também. Então, pega uma linha graúda lá para L'Oréal, imagina, aí o ciclo gira tudo. Muito bem, bom, te agradecer muito aí seu tempo com a gente. Acho que eu vi você em algum programa, não sei se foi do Nizam, falando que o melhor que você poderia oferecer lá para o pessoal, né, para os fornecedores, para o L'Oréal, tudo é um CEO que fala, né? Então, alguém que comunique, expressa, porque eu acho que a gente está precisando de influências boas, então esses pequenos momentos que você consegue aí pôr na tua agenda dentro, né, de relações públicas sua, eu acho que ajuda muito. Então, muito obrigado por ter esse tempinho com a gente aqui. Porque a gente tem que, só para fechar, a gente tem que quebrar esse estigma de que CEO é uma pessoa distante, fria e é muito diferente. É uma pessoa normal, tem talvez mesmas experiências, e acho que a gente tem que sim falar. Uma vez eu falei isso para um grupo no evento de agências de publicidade, que me perguntaram como eu me sentia me expondo nas redes sociais. Eu falei, na verdade, estou fazendo um favor para vocês, porque vocês sabem exatamente o que eu penso, e o dia que você vier falar com uma empresa como a L'Oréal, você vai poder entender quais são nossos valores, objetivos, missão. Então, acho que quanto mais a gente falar e mais se posicionar, acho que a gente acaba ajudando todo mundo, né? Primeiro, a gente humaniza a posição, mas a gente também dá muita informação relevante que para outras empresas que querem trabalhar com a gente, ou até os consumidores entenderem nossas marcas, acho que fica tudo mais claro. Então, eu incentivo realmente com que os executivos falem mais, né, e se aproximem mais. Boa, muito bem. Bom, já é uma boa prova também aí. Obrigado sempre a equipe toda. Hoje é terça-feira, já foi. Foi tudo bem. Tudo certo, né? Pô, maravilhoso, cara. E se você quiser deixar um recado final também, redes sociais para encontrar tanto você, L'Oréal, La Roche, fique à vontade. Acho que as marcas, eu não vou falar muito sobre L'Oréal, acho que a única mensagem que eu deixo realmente é essa questão de saúde, se cuidem. A gente trabalha numa empresa que não é só uma questão de beleza, é uma questão de autoestima. Né, e acho que nesse mundo, a gente sempre fala que o mundo não está fácil, né? Então, trabalhar numa empresa que trabalha com autoestima, saúde é muito bom. Né? E por isso que é tão importante também ter essas marcas associadas com Ironman e com esporte. Então, acho que vocês vão ver cada vez mais a L'Oréal e suas marcas participando de eventos esportivos e relacionados à saúde. Então, a mensagem é mais se cuidem e aproveitem. Né? Show de bola. Bom, lembrar você que está assistindo aqui no YouTube, gostou desse episódio? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. No Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário. No Instagram estamos lá como @extremosports. Chico Almura, Fábio Bessa. Até o próximo episódio e tchau. Valeu!